E aí? Hoje a gente vai mergulhar em 4 fatos que, olha, à primeira vista parecem não ter nada a ver um com o outro, mas eu prometo que no final tudo vai se conectar de um jeito que talvez mude um pouco a forma como a gente enxerga a realidade. E para começar, vamos com algo que acontece com todo mundo o tempo todo, mas que a gente quase nunca para pensar. Pensa rápido. Se alguém perguntasse isso do nada, a resposta mais óbvia seria preto, né? Afinal, se não tem luz, tudo fica escuro. Mas a verdade sobre o que o nosso cérebro realmente vê é muito mais bizarra e fascinante do que isso. E é exatamente aí que a gente faz a nossa primeira parada, na cor da escuridão. Vamos dar uma olhada no que de fato acontece naquela tela escura que existe bem atrás das nossas pálpebras. Então, vamos lá. O que a gente vê não é o preto absoluto, sabe? É uma cor bem específica chamada Eigengrau. É basicamente o ruído de fundo visual do nosso cérebro. Um cinza bem escuro que ele mesmo gera, mesmo quando não tem luz nenhuma para processar. Ou seja, aquilo que a gente acha que é o nada, na verdade é alguma coisa criada pela nossa própria mente. Louco, né? Ok, agora vamos sair um pouco desse mundo que existe dentro da nossa cabeça e ir para o mundo aqui fora, o mundo da ação. E se eu dissesse que existe uma forma de fortalecer, e muito, o nosso autocontrole com uma mudança minúscula na rotina? O mais legal dessa técnica é como ela é simples. Ao usar a mão que a gente não tem costume, tipo para escovar os dentes ou mexer no mouse, o cérebro é obrigado a sair do piloto automático. Esse pequeno desafio diário, se for feito por só 2 semanas, já fortalece a área do cérebro que cuida do autocontrole. E aí fica mais fácil resistir a impulsos em outras áreas da vida. É tipo uma musculação, só que para força de vontade. Do controle pessoal, a gente vai dar um salto agora para um conceito que, bom, desafia qualquer tipo de limite, o infinito. Uma ideia que todo mundo conhece, mas que esconde uma história bem trágica sobre o preço que se paga por pensar em algo tão grande. Olha só para ele, o símbolo do infinito. Tão limpo, elegante, abstrato. Mas já pararam para pensar no custo humano de conceber algo que, por definição, a nossa mente nem consegue compreender totalmente? E aqui está a ironia trágica da coisa toda. O matemático George Cantor, o cara que nos deu a teoria dos conjuntos infinitos, passou os últimos anos da vida dele num sanatório. Ele ficou atormentado pelas próprias implicações da ideia que ele criou. Isso mostra um contraste brutal entre a beleza de uma ideia matemática e o impacto devastador que ela pode ter na mente que a concebeu. Agora, do infinito abstrato da matemática, a gente vai dar um mergulho literal na escala simplesmente incompreensível do mundo natural. Vamos falar da maior criatura que já pisou, ou melhor, nadou, no nosso planeta. Certo, todo mundo aprendeu na escola que as baleias azuis são gigantescas, mas a palavra enorme não faz a menor justiça à realidade. A gente precisa de uma imagem um pouco mais visceral para entender essa escala. Agora sim, para e tenta visualizar isso por um momento. Não é uma metáfora, não é força de expressão. As maiores artérias de uma baleia azul são tão largas, mas tão largas, que um ser humano conseguiria literalmente nadar através delas. Isso pega a palavra enorme e transforma de um conceito abstrato para uma imagem mental, caramba, absolutamente impressionante. Então tá. O que é que conecta a cor que a gente vê no escuro, um truque para ter mais autocontrole, o conceito de infinito e o tamanho de uma baleia? Parece aleatório, né? Mas a resposta tá toda na forma como a gente percebe a escala das coisas. Pensa só na nossa jornada. A gente começou na escala neurológica, naquele universo cinza dentro da nossa própria cabeça. Depois, fomos para a escala de uma pequena ação diária que pode gerar resultados gigantescos. Daí, saltamos para a escala conceitual do infinito, uma ideia tão vasta que pode quebrar uma mente. E por fim, a gente mergulhou na escala biológica colossal de uma criatura viva que divide o planeta com a gente. No fim das contas, a grande sacada é essa. O nosso mundo está repleto de maravilhas escondidas em diferentes escalas, só esperando para serem percebidas. Então fica o convite, né? Olhar para o que é familiar com outros olhos. Quantas outras realidades incríveis estão escondidas bem debaixo do nosso nariz, só esperando a gente ajustar o foco.